Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Laís Rocha, professora de Geografia. A gente vai dar continuidade nos nossos estudos através desse percurso 5, Brasil, distribuição e crescimento da população. Antes da gente iniciar a nossa aula, eu queria relembrar um pouco com vocês tudo o que estudamos desde o início do ano. Estudamos a localização e extensão do território. A gente conseguiu visualizar no mapa que o Brasil ele está localizado na parte ocidental, ele faz parte do hemisfério sul, é cortado pelas linhas imaginárias do Equador, Trópico de Capricórnio. Em seguida, estudamos a formação do território brasileiro, né? Alguns imigrantes vieram para cá, se concentravam em algumas regiões que eram atrativas econômicas, tinham atividades econômicas presentes. Estudamos também a regionalização, no qual o IBGE, órgão brasileiro, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele dividiu o Brasil em regiões que tinham semelhanças, dividiu em norte, região nordeste, região sudeste, região centro-oeste, região sul. Estudamos também alguns domínios morfoclimáticos, o domínio da Caatinga, o da Amazônia, o do Pantanal, dos mares de morros. Vimos alguns impactos ambientais. Estudamos também as unidades de conservação. Estudamos essas unidades de proteção integral, que não pode tocar, que é intocável, e as de uso sustentável. Agora iremos iniciar nossa aula do percurso 5, Brasil, distribuição e crescimento da população. Esse slide países mais populosos do mundo. Eu fiz um ranking dos países que têm um grande número de população. Em primeiro lugar vem a China, com seu 1.394.550.000 habitantes. É o país mais populoso do mundo. Em seguida vem a Índia, com 1.343.500.000 habitantes. Os Estados Unidos vem em terceiro lugar como o país mais populoso do mundo, com 328.700.000 habitantes. A Indonésia vem em seguida com 268.074.600 habitantes, e o Brasil, o nosso território, ficando em quinto lugar como o país mais populoso do mundo, com 210.147.125 habitantes. Esses números aí foram tirados do ano passado, são números de populações do ano de 2019. Brasil. O Brasil é um país populoso e pouco povoado. Como assim, professora? Ele é populoso e pouco povoado. O Brasil, ele é o quinto país mais populoso do planeta. Em número de habitantes, ele é o quinto país que tem o maior número de habitantes. Só que vai existir uma população absoluta e uma população relativa ou densidade demográfica. Professora, o que é isso? A população absoluta é o número total de habitantes. É todo habitante que possui dentro do nosso território, como, por exemplo, a soma total de todos os habitantes que vivem no território. E a população relativa ou densidade demográfica é a relação existente entre a população absoluta e o tamanho do território, ou seja, correspondendo ao número de pessoas por quilômetro quadrado. É a soma total de pessoas em relação à dimensão do território. A dimensão, o tamanho do território. Observação: países muito povoados não são necessariamente muito populosos. Professora, eu não estou entendendo. Como assim? O Brasil é um país populoso e pouco povoado. O Brasil ele tem uma grande quantidade de habitantes. Porém, essa grande quantidade de habitantes, ela não está distribuída de uma forma igual em nosso território. Vai existir populações concentradas em certas regiões que em outras regiões vai existir um vazio populacional. Ou seja, ele é pouco povoado, porque as pessoas, esses habitantes, essa população, elas estão concentradas em algumas regiões e em outras vai existir um vazio
populacional. Aí, ó, Brasil, país populoso e pouco povoado. Gente, isso vive caindo em prova, mas ele não cai, esse assunto não cai, ele despenca em prova. Então, é bom se disser assim na prova, o Brasil é um país populoso e muito povoado. Está incorreto. Por quê? Vai existir regiões do nosso país que vai ser um grande vazio. Como assim, professor? Por exemplo, a região região sudeste, ali o Rio de Janeiro, São Paulo. Existe um grande volume de pessoas, um grande volume de habitantes, uma grande concentração de habitantes, por diversos fatores atrativos, por diversos fatores que fazem com que as pessoas vivam naquela região. E vai existir vazios populacional em algumas outras regiões do nosso território. Por exemplo, na região norte, na região da Amazônia, ali não existe uma grande concentração de pessoas. Ali não existem grandes atrativos para que as pessoas se direcionem da sua região e vão, por exemplo, morar lá, entende? A distribuição da população pelo território brasileiro. A distribuição da população é desigual, influenciada por fatores naturais e econômicos, que podem ser permissivos, ou seja, atrativos, ou restritivos, que quer dizer repulsivos. Professora, que fatores são esses permissivos? São fatores atrativos de ocupação da população, como, por exemplo, um clima ameno, um clima favorável, um clima que não é muito quente, um clima que favorece, que é bom de se estar ali. Um relevo com baixas declividades e o fator econômico, o dinamismo econômico da região. Por exemplo, gosto muito de dar o exemplo de São Paulo e do Rio de Janeiro. Lá é uma região que a dinâmica econômica é bastante presente, que as pessoas saíam, né? Antigamente, eu costumo sempre falar isso em sala de aula, né? Que antigamente, há um tempo atrás, algum tio seu, algum primo seu, alguém da sua família saiu da nossa região, da região Nordeste, para ir tentar uma condição de vida melhor na região Sudeste, em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque acreditava, e lá tinha realmente um dinamismo econômico, mais empregos, o comércio bastante vivo, bastante presente ali, um dinamismo econômico. E isso fazia com que as pessoas migrassem, se deslocassem da sua região para uma região mais promissora, para uma região que tinha um dinamismo econômico mais favorável. E existem também os fatores restritivos, que são fatores que causam a repulsão da população, como, por exemplo, o clima desértico, que é muito quente, ou então uma região que o clima é muito frio, que é insuportável de se viver, que ali a condição de vida ela vai estar desfavorecida. E também o declínio econômico de uma região que ela não é favorável a atrair as pessoas, porque não tem ali um comércio vivo, não tem indústria presente, não tem ali com que ela possa tirar condições econômicas para ter um meio de vida melhor, para ter condições de vida melhor. A população brasileira ela não está bem distribuída no território. A maior parte encontra-se na faixa litorânea. Isso da população estar na faixa litorânea vem desde o período de ocupação do nosso território, tá? Que inicialmente, quando os portugueses vieram, eles se fixavam na parte do litoral, na parte próxima ao mar. E essa concentração do território vem desde esse período de ocupação do território pelos nossos colonizadores. Aqui, ó, a distribuição da população brasileira. Essa parte aqui, essa parte vermelha e laranjada aqui, ó, próxima ao Oceano Atlântico, é a parte do nosso território onde vai existir uma maior concentração populacional. Vamos lá. A população brasileira encontra-se mal distribuída pelo território
concentrando-se por motivos históricos e econômicos em áreas próximas ao litoral. Avançando para o interior do país, encontramos densidades cada vez menores. Encontramos uma diminuição do número de habitantes. Se você verificar aqui, ó, nessa parte amarela, com grandes vazios demográficos na Amazônia. Estão conseguindo visualizar? Vai existir, então, o censo. O que é o censo? O censo é o levantamento de dados que realiza a contagem da população de um país, estado ou município. É através deles que conhecemos as características da população, como idade, se ele é jovem, se ele é adulto, se ele é da terceira idade, gênero, é homem, é mulher, tem mais homens, tem mais mulheres no território brasileiro, o nível de instrução. Essa pessoa aqui, o nível de estudo dela é somente até o ensino médio. Não, tem o curso superior. Não, é analfabeto. Entre outros fatores. Por que é feito isso? E quem é o órgão que faz esse censo? É o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os governos usam o censo para o planejamento de políticas públicas. Que políticas são essas? Quantas habitações, ou seja, quanta moradia vai precisar ser construída? Quantos empregos serão necessários anualmente para absorver os jovens que entram no mercado de trabalho? Quais são as vagas, a quantidade de vagas em escolas de ensino fundamental, médio e universitário que precisam ser criadas para atender a população? Então, esse levantamento de dados que ele é feito pelo IBGE, é feito com o intuito do governo se planejar com algumas questões que ele vai precisar. Vai ter que ter maior número de creches, está nascendo muita criança. Não, grande fluxo de estudantes no ensino médio. Não, no ensino fundamental. As universidades precisam abrir mais vagas para atender a população. Enfim, são políticas públicas que precisam, que o governo precisa fazer através de dados do IBGE, do censo que é feito. Aí a gente vê, o crescimento da população brasileira pode se distinguir de duas causas básicas para o crescimento brasileiro. Ou pode ser através da imigração, ou crescimento natural ou vegetativo da população. E o que é imigração? Imigração é um movimento de entrada. É uma população, são habitantes que vêm de outros, por exemplo, de outros países para o nosso território brasileiro, com um ânimo permanente ou temporário. Como assim, professora? Ou eles vêm para cá para morar permanentemente, ou eles vão passar um período e vão voltar para o país deles. E com a intenção de trabalho ou residência de pessoas ou população de uma determinada área, de um país para o outro, ou de um continente para o outro. Os europeus, africanos e asiáticos que migraram para o Brasil, além dos indígenas que aqui viviam, são os formadores da população brasileira. Ou seja, quem iniciou o processo de formação da população do nosso território foram os índios que aqui já moravam, os europeus que vieram, os africanos que foram escravizados e vieram para cá como mão de obra e os asiáticos também. Entre os imigrantes que entraram no Brasil, devemos distinguir os que vieram de maneira forçada, como os africanos, trazidos como escravos, e os imigrantes livres ou espontâneos. Desse grupo dos livres ou espontâneos, os que mais destacaram foram os portugueses, os italianos, espanhóis, alemães e japoneses. Entre 1887 e 1930, entraram no Brasil cerca de 3,8 milhões de imigrantes, o que contribuiu de forma significativa para o crescimento da população do Brasil. Ou seja, tivemos um crescimento da população, um aumento do número de habitantes aqui presente em nosso território. Após 1930, a imigração diminuiu. Entre os fatores que explicam essa queda, destaca-se a Lei de Cotas de Imigração, criada pelo governo brasileiro em 1934. Essa lei, ela restringiu a entrada de imigrantes
certo? Ela impediu, ela quis acochar para que não entrasse muitos imigrantes em nosso território, pois estabelecia uma cota de 2% do total de imigrantes de cada nacionalidade que tinha imigrado nos últimos 50 anos. Ela queria controlar o número de pessoas que estavam entrando em nosso território brasileiro. Aí eu coloquei nesse slide os principais imigrantes europeus no Brasil, que vieram para o nosso país. Com a proibição da entrada de escravos em 1808 no Brasil, posteriormente, com a abolição, o encerramento da escravidão em 1888, os europeus vieram suprir a mão de obra em plantações de café, de cana-de-açúcar, entre outros. Ou seja, eles vieram substituir os escravos, porque já havia acabado a escravidão, então eles vieram para cá dos seus países em busca de trabalho, como mão de obra, para receber e ter uma condição melhor de vida. Quem foram esses imigrantes? Os italianos, os alemães, os poloneses, ucranianos, japoneses e asiáticos. Professor, eu entendi. Os imigrantes. Outro fator que causa o crescimento, ou seja, o aumento da população, é o crescimento vegetativo. E o que é esse crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade corresponde ao número de nascimentos vivos para cada 1.000 habitantes durante um ano. É o número de crianças que nascem, o número de habitantes, é o aumento a partir do nascimento. A taxa de mortalidade, ela vai ser o inverso. Ela corresponde ao número de óbitos para cada 1.000 habitantes. Nos dias atuais, o crescimento vegetativo da população é a principal causa do crescimento quantitativo da população brasileira, ainda que esse crescimento venha diminuindo nas últimas décadas. Ou seja, o crescimento vegetativo é a diferença do número de pessoas que nascem para o número de pessoas que morrem. Temos também a taxa de fecundidade, que corresponde ao número médio de filhos por mulher em idade fértil. A taxa de fecundidade tem forte impacto na redução da taxa de natalidade. Professora, o que é essa taxa de fecundidade? É o período que a mulher está fértil para procriar e ela tem filhos. Como assim, professora? A taxa de fecundidade? Não estou entendendo. É assim, eu sempre dou esse exemplo em sala de aula. Antigamente, né? Sua avó, por exemplo, ela teve quantos filhos? Agora compara com o número de filhos que teve sua mãe. Houve, certamente, uma diminuição. Sua mãe deve ter tido menos filho do que sua avó. Ou seja, a taxa de fecundidade, ela vai diminuir. E, consequentemente, a taxa de natalidade também vai nascer menos. Por exemplo, a minha avó, ela teve 7 filhos. A minha mãe, 2. Ou seja, diminuiu de 7 para 2. Diminuiu 5. Mas quais são os fatores que fazem com que ocorra essa diminuição dessa taxa de fecundidade? A entrada da mulher no mercado de trabalho, o fim dos casamentos precoces, altos custos na criação de crianças, o aumento de uso de métodos contraceptivos. O governo oferece camisinhas, preservativos, anticoncepcionais, para que diminua o número de crianças, que diminua a taxa de natalidade. Aí, nesses lados, a redução da taxa de mortalidade e aumento da expectativa de vida. Como assim, professora? Há diversos fatores que explicam a redução da taxa de mortalidade, o número de pessoas que morrem no Brasil e no mundo. Mas o que favorece que o número de pessoas diminua a morte delas, né? Avanço na medicina, as campanhas de vacinação, melhores condições sanitárias de saneamento básico e a maior conscientização da população quanto à prevenção de doenças, né? As tecnologias, a medicina avançando, vacinas, uma melhor condição de saneamento básico, né? Isso vai favorecer com que essa taxa de mortalidade
ela diminua. E a expectativa de vida, professora? A expectativa de vida corresponde ao número médio de anos que uma pessoa vive, desde o seu nascimento até a morte. Ah, professora, eu acho que eu entendi isso. Então, vamos lá. É a quantidade de anos, eles fazem a média da quantidade de anos que a pessoa vive. Em 1960, aqui, a expectativa de vida era de 52 anos e meio. Em 1980, 20 anos depois, aumentou 10 anos, ó. Pessoal, a média era de 62 anos e meio. Nos anos 2000, 20 anos depois, 69 anos e 8 meses. E aqui, ó, no ano de 2017, a média foi de 76 anos. Ou seja, a expectativa de vida está aumentando em nosso território brasileiro. E assim, eu encerro a minha aula, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, é só falar com o PDT de vocês, encaminhar a dúvida para mim, fala comigo também pelas redes sociais. E até a próxima aula, tá? Se cuidem, que próxima semana tem matéria nova. Um abraço!